Existe quem fale que a gente está numa bolha de inteligência artificial e tem quem fale que não, que agora é diferente, que as empresas de IA dão lucro e é muito diferente de outros momentos, por exemplo, como a crise de 2001, e que finalmente a gente chegou numa revolução real. E aí eu precisei me aprofundar no assunto para entender esse argumento, e o que eu vi foi uma coisa mais bizarra do que eu podia acreditar. E eu vou passar para vocês o que eu descobri aqui. Bom, nos últimos meses, parte da mídia tradicional começou até a admitir algo que estava sendo dito há muito tempo, que o crescimento insano da inteligência artificial estava sendo sustentado por algumas situações meio estranhas, que eram chamados de Data Center Credits, uma espécie de vale GPU, um cupom que vale poder computacional, mas que não é dinheiro de verdade. E isso, na minha visão, está criando uma bolha muito mais perigosa e inflada do que as anteriores. Eu vou buscar explicar de uma forma simplificada. As grandes empresas de tecnologia, vamos falar da Microsoft, Amazon, Google, elas estão fazendo algo genial, até você perceber o que realmente é. Quando uma dessas gigantes investe em uma startup de inteligência artificial, muitas vezes ela não coloca dinheiro real ali. Ela oferece créditos de uso em seus próprios servidores. Então essas startups, elas usam esses créditos e registram aquilo como uma receita. E a Big Tech também registra o uso dos créditos como uma receita de nuvem. Ou seja, basicamente as duas registram ganhos sem ter havido nenhum dólar real em circulação entre elas. Se você não entendeu tão bem, calma, que a primeira vez eu também fiquei confuso. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O caso mais conhecido, eu acho que foi quando a Microsoft comprou investimentos de 13 bilhões dentro da OpenAI. Para quem não sabe, a OpenAI é quem criou o ChatGPT. Se você for entender a fundo, 1 bilhão foi dinheiro real. Os outros 12 bilhões foram créditos de nuvem. Basicamente, foi um vale para usar a infraestrutura da própria Microsoft. E a cada vez que a OpenAI usa esses créditos, a Microsoft registra aquilo como receita no Azure. Ou seja, a Microsoft deu um crédito para a OpenAI para gastar com ela mesma, e quando a OpenAI usa esses créditos, ela coloca como lucro e reporta isso como crescimento. Eu fui pesquisar para saber se as outras também faziam, e a Amazon fez o mesmo com a Anthropic. Ela ofereceu bilhões em créditos na AWS, que é o servidor deles. E ao gastar esses créditos, gerou receita tanto para a Anthropic quanto para a própria Amazon. E esses números inflados ajudam a aumentar o valuation tanto da Anthropic quanto da Amazon, que é a investidora dela. Então, quando o valor de mercado da Anthropic sobe, a Amazon ganha novamente, mesmo sem ter lucro real. Então, tudo isso está girando em círculos. Explicando de uma outra maneira, do ponto de vista contábil, a startup registra isso como receita ou investimento recebido. Por quê? Porque para ela, aquilo tem valor econômico, mesmo que não seja dinheiro real. Ela pode usar esses créditos para treinar modelos, para rodar inferências ou até mostrar para os investidores que ela recebeu 100 milhões em investimento. Então, no balanço dela, aquilo entra como receita de serviços. Ou seja, o crédito ele é contabilizado como se fosse dinheiro, elevando a receita declarada da startup, mesmo sem ter nenhum fluxo de caixa. E tem um detalhe que pouca gente percebe. Essas empresas elas não estão só trocando crédito entre si, elas também investem nas mesmas startups, o que cria um efeito de bolha dentro da bolha. Vou dar um exemplo. A Google também é investidor da Anthropic, assim como a Amazon. E aí, o que acontece? Cada vez que uma delas injeta créditos de nuvem ou algum tipo de investimento na Anthropic, o valuation da empresa sobe e das outras Big Techs também. E como o valuation dela sobe, as duas Big Techs registram valorização nos seus próprios balanços como se tivessem lucrado. É como se eu e você combinássemos de comprar ações um do outro, o preço dela subia e daí a gente colocaria como geração de lucro isso no relatório. Na prática, ninguém lucrou de verdade. Só inflaram artificialmente o valor daquilo que eles já tinham. E aqui, para mim, já estava estranho, mas começou a ficar muito mais. Eu fui pesquisando mais a fundo sobre esse assunto, eu encontrei um caso que, para mim, foi o mais absurdo de todos.
É um caso que resume perfeitamente como essa bolha da inteligência artificial está sendo inflada com dinheiro que nem existe de verdade. O nome das empresas envolvidas é CoreWave e Magnetar Capital. E quando você entende o que elas fizeram, dá para ver que o problema já passou do limite. A Magnetar criou um fundo chamado Magnetar AI Ventures, que levantou cerca de 235 milhões para investir em empresas de IA. Só que em vez de investir esse dinheiro em startups, a Magnetar pegou praticamente tudo e entregou diretamente para a CoreWave, que é uma empresa de data centers. Ok. Em troca, a CoreWave deu para a Magnetar 230 milhões em créditos de computação, ou seja, um vale para usar os servidores da própria CoreWave. Já começou a ficar estranho, mas o que a Magnetar fez depois? Ela usou esses créditos para comprar participação em outras startups de IA. E essas startups, por sua vez, usavam os créditos nos data centers da CoreWave e a CoreWave registrava aquilo como receita. Até aí, ok. Mas o mais inacreditável é o que vem depois. A CoreWave pegou parte do dinheiro que recebeu, 50 milhões, e investiu de volta no mesmo fundo da Magnetar. Ou seja, o dinheiro saiu da Magnetar, foi para a CoreWave e uma parte voltou para o mesmo fundo, completando o ciclo. E o pior, as duas empresas registraram os mesmos valores como lucro nos seus balanços. A Magnetar contabilizou os 230 milhões como resultado positivo do fundo e a CoreWave registrou também os 230 milhões como receita de data center. No fim, nenhuma das duas lucrou nada de verdade, mas as duas apareceram com lucro no papel. Parece piada até, mas não é. Esse dinheiro não foi gerado por venda, nem por cliente, nem por produtividade. É literalmente o mesmo dólar aparecendo duas vezes, uma no balanço da CoreWave e outra no da Magnetar, como se fosse riqueza nova. E quando a gente soma esse tipo de manobra em dezenas de empresas, a gente percebe que boa parte dessa revolução de IA que a gente está vendo é sustentada por uma engenharia financeira artificial. E tem alguém ganhando dinheiro com tudo isso? Tem, a NVIDIA. Ela vende o hardware, ou seja, as GPUs que alimentam todo esse ciclo. Enquanto as Big Techs trocam cupons, a NVIDIA lucra vendendo como se fossem as pazes picaretas nessa corrida do ouro da inteligência artificial. E aí, para mim, que tem um problema grande. Porque como tudo isso é artificial, quando começar a dar problema, a receita dela vai despencar loucamente. Essa é a essência das bolhas. Um crescimento artificial alimentado por valuation e não por produtividade em si. E o ponto mais preocupante é que isso torna impossível competir com esses gigantes. O resultado é um mercado que fica concentrado, ele é dominado por conglomerados que parecem rentáveis, que estão inchados com seus balanços, tendo uma criatividade contábil absurda. Mas acho que você já entendeu o jogo, né? Toda bolha, para ser uma bolha, ela precisa de uma narrativa. E qual que é a dessa vez? Dessa vez é diferente. Eu vejo muita gente falando que a gente não está em uma bolha justamente por causa dos lucros dessas grandes empresas. E o problema é que dessa vez o sistema inteiro está dentro da bolha, não só algumas pessoas. Fundo de pensão, ETFs, 401k, investidores institucionais. Quando essa engrenagem travar, vai ser uma loucura. Eu posso dizer pelo menos que eu avisei sobre esses sinais. Mas bom, na minha visão, esse é o tipo de momento que define décadas de mercado. O mesmo comportamento de euforia que a gente viu na .com e em 1929 está acontecendo de volta, mas agora está disfarçado com uma nova roupagem de inovação tecnológica. Os fundamentos são frágeis e o dinheiro que está sustentando essa festa, em grande parte, ele é fictício. E o que mais pode estourar isso? Bom, se a liquidez secar, já era. Ou um evento de crédito global, algo que obrigue os fundos a precisarem especificamente a vender suas posições. E aí, como sempre, só precisa que o pequeno primeiro dominó caia, que a sequência começa a cair. Então, se você é investidor, esse é o momento de você parar e refletir quanto da tua carteira tá nessa euforia. Porque quando a música parar, só quem tiver protegido vai continuar jogando. Eu tentei mostrar aqui alguns dos bastidores mais absurdos desse mercado. Casos reais que mostram que a gente está vivendo num momento claramente inflado. Que esses valuations são irreais
e que essas manobras contábeis estão distorcendo a questão do lucro e crescimento das empresas. Muita gente tem achado que dessa vez é diferente, mas a história mostra que os ciclos sempre se repetem. Eles mudam de narrativa, mas a essência sempre é a mesma. O ser humano, quando você olha em horizontes longos de tempo, é incrivelmente previsível. Já são mais de 15 anos de uma alta praticamente ininterrupta. Claro, a gente teve 2020, mas aquilo foi uma queda de semanas. Rapidamente foi revertida com trilhões de estímulos que foram dados ao mercado. Mas agora a gente está chegando num ponto que nunca na história antes a gente teve tanta alavancagem, tanta concentração e tantos desequilíbrios acontecendo em vários locais ao mesmo tempo. Esses momentos de virada acontecem poucas vezes dentro de um século. E são justamente esses que definem quem protege os seus investimentos e quem acaba perdendo eles. E se você hoje tem ativos de risco, mas não tem nenhum tipo de proteção estruturada para a tua carteira, está exposto a perder 50%, 60%, até 70% do que você construiu. Se você quer usar a minha experiência para te ajudar a montar uma proteção detalhada, personalizada para o teu portfólio, manda uma mensagem para mim ou comenta aqui embaixo o que você precisa. Mas se você quiser ser mais direto, clica no link na descrição e preenche o formulário. Assim eu mesmo posso entrar em contato com você para te ajudar nesse processo enquanto ainda tem tempo. Eu vou deixar alguns vídeos como sugestão para vocês aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.